Caímos aí na live, mas já voltamos. Vamos começar agora a fazer sem os microfones, porque tá dando alguns probleminhas aí na nossa caixa de som, certo, família? Certo. Então vamos fazer aí na voz mesmo, naquele jeitão mesmo, raiz, ruim. Vamos lá. Ô, já não tinha Foi um número de 1 a 8 menos 8, 7. Mateusito já foi. Mateusito, né? Exato, ainda bem que me lembraram. É culpa da Mary Jane. Ó, tem número 1, tem 2, tem 4 também. Número 1. Número 1, cola aí, mano. Pea! Você vai tomar uma pea! Pea! Vocês só mandam sua chave aqui. Pega, senta lá e batalha. Mas agora incendeia, vai batalhar. Vai no seu ali, ó. É quadrado bem? É quadrado? Não dá pra chamar bem, né? Aqui, ó. Tá quadrado, quadradão aí, certinho? Fechou, produção? Pô, tira os troços aí. Já pode, já tira aí pra par aí. Você começa? 45 segundos, beleza? Vocês já estão ligados, vocês já estão com o sítio quebrado, já estão ativos já na quebra, então vocês sabem como funciona. Solta o beat, DJ. Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hip hop! Hop! Ama essa cultura de fazer improvisação, grita ele não! Ele não! Ele não nunca será, minha fita aqui vai te matar. Cê tá ligado, qualquer fita não vai acelerar. Eu tô de boa, matando MC à toa. Sabe qualquer fita hoje que eu viro a tua canoa. Sempre tô com meu flow, te mato em slow. Cê sabe qualquer fita, mano, não precisa acelerar. Já falei, não preciso atacar ninguém pra expor minhas ideias e o mundo ir além. Tá ligado, qualquer fita aqui, agora que eu te falo, pô, manda minha rima e viaja lá pra São Paulo que manda por favor. E não vou te esquecer, os moleque tá aqui, eu vou levar lá também. Tá ligado, mano, que eu faço sempre o meu rap. Não tô por hip hop, sabe que eu faço slap jogo. Quanto segundo 36 tá na conta, 38 já tá logo, então já se apronta. Vai morrer, vai morrer! É vai sair, porra! Satisfação, rapaziada. Máximo respeito. Família do skate. Nós cola com o preto. Cê sabe aí, parceiro. Cê se acostuma. Falou que ia mandar rima, acabou mandando nenhuma. Cê sabe que agora eu faço no capricho. Quer enxergar sua camiseta porque tu é esse lixo. Sabe que eu te esculacho na base. Meu rap é tipo Tiagão e os kamikaze. Por isso que você não demonstra arte na guerra. Cê sabe que aqui você nunca prospera. Cê não samba do jeito que eu sambo. Rima é minha munição, cê pode me chamar de Rambo. Aí, irmão, essa é tua armadilha. Cê sabe que eu mando um salve lá pra minha família. Satisfação, o rap que me salve. Um salve pros meus irmãos e também pra quem tá assistindo na live. Aê, MC! Quem gostou daqui faz barulho! É isso mesmo, é isso mesmo. Começando de novo aqui, começando aí. Aí, rapaziada, votação aí de 1 minuto e 20 segundos pra vocês votar aí, beleza? E os jurados já estão conversando ali certinho como que vai funcionar. Um pegou ao contrário. Então foi na... Empatou então. O público colocar um, o público decidiu Mateusito. Então, Mateusito, já foi. O segundo Foi dois, PA. dois. O segundo que é o jurado é o PA. Agora vai ser eu. E ele? Cada um é um pouco junto. Fechou? Vamos aí para... Aê! Não, palmas, palmas, palmas. Ai, meu Deus. Mano, o Mateusito levou o primeiro round, então quem vai puxar o segundo round agora? Mateusito também! Mano. Bota o beat. Encaixe, piazada, é isso mesmo. Ei! Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima, vamos pra cima! Bate cara do trap! Bate cara do trap! Então vem! Bate cara do trap! Bate cara do trap! Bate cara do trap! Claro que é, pra matar no crack. Ei! Sabe que eu vou te esculachar. Ei! Mano, pra mim tu é um moleque. Quando o assunto é trap, você não sabe encaixar. Mano, você fala que é
quer entrevistar, mas você não brilha aqui em nenhum lugar. Sabe que o bagulho é muito louco, porque chego na levada somente pra impactar. Mano, pode olhar, olha olho. Pra mim você é o pimpolho. Mano, você fica dançando. Sabe que eu tô te encarando, mas você não aguenta, tô com armação. Sabe, parceiro, fazendo uma sessão. O bagulho é novo, não cola comigo, porque você é pai, você é vacilão, não é meu irmão. Na batalha de sempre, sabe que eu desculacho, viado. Sabe, você tava dando graças a Deus, falar que tava caindo, mano, porque você queria fumar um back lá embaixo. Mata ele! Mata ele! Mata ele! Vocês deixavam? Vocês deixavam? Não. Isso que é foda, né, João? Você tá falando que não é meu aliado. Depois da batalha, depois que você perder, você vai querer fumar do meu baseado. Tá ligado que agora que eu vou te falar, a verdade eu vou te espancar. Vou levando as suas ideias e aí você vai entender, Joe. Eu passei RAP, tá ligado, mano, que aqui é underground. Eu sei que eu perdi o primeiro, mas eu vou ganhar os dois próximos rounds. Bato nessa cara como Aí. Bato nessa cara como quem eu sou. É aí. Bato nessa cara que eu fico batendo, tá ligado que o PA é sempre sem caô. É sempre sem caô, só foi 25, não tenho mais 25. Que eu vou te bater tanto e vou até arrancar os teus brincos. Tá ligado, mano? Se você não tiver X, se você tivesse um piercing, se for mano, você ia ficar sem nariz. Cortou. Aê! A batalha foi nervosona, rapaziada, como vocês podem acompanhar. Quero pra vocês aí 1 minuto e 20 pra vocês votar aí, rapaziada. Jurados, pode ir conversando aí. Opa! Aí, rapaziada, se vocês quiserem estar adquirindo um chapeuzinho desse aqui, Pergunta pro Polenta aí pela janela ali, ó. Você tem. Aí, 120 pila, mano! 120 pila, que vocês estão perdendo. Rapaziada aí, rapaziada. Rapaziada, muito barato isso aqui, vocês se encontram na onde? Ai, 500 quilos de choque. O bagulho tá nervoso, rapaziada. Vai ainda que ainda tem 40 segundos ainda pra vocês votar, rapaziada. Vocês acham que eu tô votando? Ó, é mente de apresentador, rapaziada. Você tá tirando? JD. Aí você vai mais isso mesmo? Negativo. 15 segundos. JD, fala pra inscrever no canal. Ô, se inscreve lá no canal do Manuquinho lá também. Batalha de rimas fodas. Barra PR, beleza? Se inscreve lá que as batalhas de hoje vai estar saindo tudo lá. Pode ir pra rapaziada. Fechou? Então, estúdio. Fechou? Terceiro? Juiz. 3, 2, 1. Terceiro! Fudeu! O terceiro aconteceu! Fudeu! Então é isso mesmo, lança braba pra nós aí! A braba. Ele quer a braba! A braba. Então puxa! Aí. Os bichos estão aqui! Chocum! Pega o beat, nossa! Nossa, tô escutando um beat, cara! Vocês estão escutando? Aí, tá alucinando! Opa, no acena, tudo que vai voltar, menos a morena, batalha do lago. Opa, no acena, tudo que vai voltar, menos a morena. Hoje você não leva glória. Tudo que vai voltar, menos a sua vitória. Sabe qual que é a fita? Olha, eu te explico, sua rima não é bonita nem infinita, só decorada que você manda. Sabe qual que é a fita? Minha rima te espanja. Mas pode crer, é rimar na hora. Só que eu ouço te perder, quando você perde, você vai embora. Sabe que vai dinheiro na minha frente, você decora. Eu tô pra fazer minha luta, minha história, trajetória. Meu mano, você sabe na levada. Você quer criticar minha vida, nem sabe minha caminhada. Mano, hoje que você vira réu, você perde e vai embora, mas vai direto pro céu. Sabe que eu não sou eterno, mentira pelos seus precedentes, você vai pro inferno. É claro que eu vou pro céu. Eu faço o rap improvisado, porque Jesus também curte o rap bom. E quando eu faço o meu rap, ele sempre tá do meu lado. Hoje você sai abraçado, acabou o corona. Só que se eu ver um anjo, eu vou pedir uma carona. Mano, o que você tá falando, você não tem nenhum respeito. Eu tô só por aqui pelos meus manos e pelo meu anjo que tá no peito. Aí. Tá tatuado aqui, você só se
marginal. Santo do peito não, tem que ser no espiritual. Mano, se ligar que eu vou fazer, você é um cara imaturo. Você só vai entrar no céu se Eu tiver não uma sou imaturo e você fica infeliz. Tem anjo até na minha raiz. Cê sabe que não entende porque cê tá meio lento. Eu acho que assim, mano, cê tá no caminho estreito. Mas pode crer, a rima é sem migué. Tipo um anjo caído trazendo luz e fé. Cê sabe, mano, desse jeito, aqui meu aliado. Só que não adianta você querer ser passar porque você foi rejeitado. Vai repetir o terceiro? Como assim? Caraca, mano! Agora chegou a dar um negócio. Repetiu o terceiro round. Não vai perder energia, rapaziada. Ó, de novo, compartilha com os manos. Tá ligado? Compartilha com seu pai, com a sua mãe. Vou te tirar o papagaio, eu quero que se foda. Eu só não quero ver perder a vibe dessa live, tá beleza? Desculpa novamente aí, é meus pontos com a net também, tá ligado? Pra ver que o bagulho é ao vivo e nós não mostra tudo igual os dois que é nosso cara. Não perde a vibe, não perde a vibe. É terceiro muito louco, um ataque contra o responde. O que vocês querem ver? Sangue! Terceiro bate e volta, um ataque contra o responde. A plateia quer o quê? Sangue! E hoje eu tô além. Cê sabe que pra ter sangue não desmereço ninguém. Não preciso de ninguém, só preciso de mim. Sabe que eu tô comigo fechado até o fim. Tá ligado, mano? Isso é rima de cérebro. Mano, cê não usa, cê sabe que eu faço verso, bro. Rima com amor, não pelo ibope. Parceiro, eu faço aqui, meus irmãos são do hip hop. Porque é arte da rua e expressão. Poesia literal que faz o rap bonitão. Aê, irmão. Tá bonito nesse presente. Eu tenho certeza que os mano tá torcendo pela gente. Cê tá ligado só pra fazer rima boa. Já falei antes eu derrubo sua casa. Cê derrubar minha canoa. Pena aí, parceiro, que você só faz o rap à toa. Derrubar minha canoa, qual que é o tô em prol? Eu sou índio, cê tá aqui se pagando de espanhol. Não sou espanhol, tô na minha terra. Sabe, eu nasci aqui, então você se ferra. Entendeu? Cultura é gritar hip! Eu grito sim, porque eu faço por amor. Cê tá ligado? Eu só peço pelo amor, pela dor. Porque eu vou te causar, que é um dia. Sabe qual que é a fita? Cê ouve meu flow e pensa que é magia. Mas eu que tô fazendo. A cada segundo sempre tô desenvolvendo, me desenvolvendo. Porque eu faço minha rima. Eu construí meu império com disciplina. Com disciplina, não faz RAP. Meu mano, a live caiu mais do que você. Pode te perceber, você não aguenta, você quer passar na TV. Meu rap é certo, mano, é informação. Diferente do teu rap que tem manipulação. Era quarto verso de boa. Um salve pra minha coroa. Salve, faço pra coroa, todo mundo que tá na live. Então bota um trap ou um rap, trapo no beat do Spike. Cê tá ligado qual que é? Que eu só sigo na batalha, sempre tô com a minha fé. Pode crer então, né, mano? Máximo respeito. Coloca o beat de trap e o rap, meu mano, é do mesmo jeito. Você apanha que eu tenho a manha. Cê sabe então, né, mano? Minha fé me alvia as montanhas. Cê perde porque não, cê não tem qualidade. Pode pôr o rap ou trap, cê perde na modalidade. Sabe que eu faço? Eu sou inteligente. Pra você me ganhar, acho que precisa de mais umas 3 vezes. Nossa, que legal. Perante a plateia, ele diz que é bom, que é esperto, mas aqui não inovou nenhuma ideia. Sabe que eu faço freestyle no proceder. Magazine, qual que é? Você vai dar o jeito? É Magazine nada, não é Luísa, cê sabe? Então não rima assim, não vai da minha brisa. Magazine Luísa nada, que eu não sou preto. Cê cola comprar um shake aqui naquele. Ah, mas no meu bolso tem nota de onça. Cê fala de Luísa, só que tua ideia é sonsa. Aí. Então, você quer ele, é tipo talarico, então fica em se assemelha. Cê tá ligado qual que é a fita das ideias? Eu lembro umas fitas, você pega nas ideias. Esse é o PA, meu mano aqui no Pi. Tipo o Whindersson, representa o Piauí. Cê sabe, mano, que eu faço freestyle aqui pra ti. Rap é minha cultura, porque não representa, gosta de comer rapadura. Aí, rapaziada, o Rob foi nervoso de verdade, tá ligado? Nessa volta, você tá ligado que o bagulho é bom de verdade, mano. Os MCs são de alta qualidade. Apresento pra vocês o mano Mateuzinho e o mano PA, tá ligado? Os
mano domina do rap, esses caras vão alto pra caramba, e o nacional daqui um pouco eles estão chegando. É isso aí. Rapaziada, comenta aí, vocês têm 1 minuto e 20 segundos pra vocês comentar aí quem foi o campeão. E jurados, já podem decidir já quem vocês acham. Depois dos 1 minuto e 20, eu já vou voltar. Votos da plateia tá quantos? Mateuzinho. Jurados, 3, 2, 1. Mateuzinho. Mateuzinho pro próxima fase, rapaziada. Eu peço desculpa Valeu, de novo. segue aquele skate shop, Ó, segue aquele Salve. shop, mano. Salve, Manda salve, mensagem é nóis. lá no